Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá? Se eu falar um pouco alto aí, por causa da interferência, tá? Aqui externa e porque até meu ouvido aqui tá um pouco fechado, entupido, né? Parece que tá meio inflamado e tal. Então talvez eu vou ter que falar um pouco alto, porque aqui você já sabe, né? Externamente vai ter interferência aí. Talvez eu possa falar um alto, né? No vídeo mesmo que eu gravei aí, como é que se diz? O vídeo que eu gravei ontem, nossa pessoal, eu tava quase gritando, tá? Eu tô parecendo esses pastores aí que fica na igreja aí gritando, sabe? Eu não quero isso, tá? Não é a minha intenção ficar gritando para chamar a atenção de ninguém. Eu não quero chamar a atenção de ninguém. Aqueles que é chamado para o propósito para ouvir, ele vai ouvir aqui. Eu sei disso. Mas só que você viu, eu estava ontem porque, nossa, tava difícil, tá? Para vocês ouvirem, tá? Eu fico na intenção de você ouvir a mensagem, tá? Mas é isso, tá? É o clima que a gente encontra aqui nessa realidade, tá certo? É um clima, tá? O clima tenso, o clima, sabe? Clima que aperta as consciências. Então, é o clima que a gente está aqui. Então, mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte do chamado espiritual que a gente vai fazer. Tem pessoas que não querem, não concordam. Eu não posso fazer nada por ela. Eu que fui chamado, eu tenho que cumprir a minha parte, tá? Elas não entendem isso, elas não foram chamadas, até elas serem chamadas para o despertar espiritual, tá? Enquanto ela não é chamada, é assim. Não vai entender aqui o que é que ele está fazendo. Tem alguns que chegam aqui e ficam perguntando o que é isso que ele está fazendo. Ele mistura aí muitas coisas de vários grupos religiosos com a Bíblia. O que é que ele está fazendo? Então, ele não entende o que eu estou fazendo. Por quê? Não é uma pessoa que foi chamada. Aqueles que são chamados, ele entende o que eu estou fazendo, tá? Porque ele entende o chamado que eu estou fazendo para da espiritualidade, tá? Entende, pessoal? Então, é isso que está acontecendo, tá? A gente que é chamado é que a gente tem que cumprir o nosso dever da espiritualidade. As outras pessoas, o problema é dela. Ela quer viver da maneira como ela acha, ela ainda está cega, ela prossiga o caminho dela, sem problema nenhum. Mas por que que fica incomodado com que a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente está fazendo a nosso trabalho espiritual? Ela faz do jeito dela aí. Mas por que está incomodado com o da gente? Tá, pessoal? Então, a gente tem que atender o nosso chamado. Esquece essas pessoas, tá? Você que foi chamado é uma coisa intrínseca da sua consciência, tá? Ninguém pode se meter nisso aí. E não deixe ninguém dizer o que é que você tem que fazer, que ela acha que é verdade. É assim que você tem que se comportar aqui. É dessa forma. É dessa forma, é? É como vocês querem, aí eu tenho que me comportar. É assim, é? Entende? Porque existem essas pessoas, tá? Nessa realidade. Então, pessoal, por que eu estou falando sobre essa chamado despertar o despertar da consciência? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu vou falar, tá? Eu vou falar do. Eu já falei aqui sobre isso, mas tem pessoas novas no meu canal, vou falar
E vou dar mais uma ênfase sobre isso, tá? Porque eu tenho visto aí que tem pessoas que não estão entendendo, tá? Estão sentindo sintoma, estão achando as coisas estranhas, mas não sabem o que é, tá? Então vou explicar, né? Que é o quê? O tema de hoje. O que é o chamado espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Quem é que está chamando? Chamando quem? A pergunta é essa também, né? Tá chamando quem? Esse chamado é para quem? Já está dizendo, chamado espiritual. Então, é chamado do seu espírito, da sua consciência. Mas para que, Samuel? Quem é que está me chamando? Quem está lhe chamando é Deus, é Cristo, chamando para você para adentrar a igreja espiritual dele. Tá? Por quê? Para ele, para você ensinar você de acordo com o que você tem que fazer agora. Tá? Então, não é o seu desejo. Lembra de ontem, o vídeo de ontem? Renúncia espiritual. Porque as pessoas estão querendo vir por despertar, mas seguir o desejo dela. Não existe isso, tá, pessoal? Eu não sei quem inventar isso aí. Isso daí não é a direção da espiritualidade verdadeira, né? É de outros espíritos aí que tá procurando bagunça aí, tá? Aqui nessa realidade, tá, pessoal? Não existe isso, tá? Chamada é para vir para a obediência a Deus, ao seu propósito, tá? Porque Deus colocou um propósito para você fazer aqui. Você tá à toa aqui, tá? Então, é esse chamado que eu vou falar aqui, tá? E aí eu coloquei a pergunta: e por que temos que atender esse sinal da alma? Então, é um sinal que vai ser transmitido na sua alma, na sua consciência. Entende? Que você, por estar encarnado aqui, você vai sentir alguns sintomas, tá? E quase a maioria é quase o mesmo sintoma, tá, pessoal? A pessoa que tem esse chamado espiritual é quase o mesmo sintoma, tá? É um sinal que, para você atender o sinal da sua alma, para você fazer o propósito que está na sua alma. Então, esse chamado é um sinal que está transmitindo: oi, volte, você está no caminho errado, está avisando, não é por aí, então, está incomodando você. Agora, esse sinal é por mal, irmão? Não, não é por mal, é para dar o direcionamento. Por quê? Porque a sua alma, a sua consciência tá atrelada ao ego aqui, a essa matrix. Então, tem pessoas, pessoal, que vieram para a espiritualidade, o chamado, né? Estava totalmente mergulhada aí a consciência dela nessa matrix, tá? Estava mergulhado. Então, desceu, quando foi chamado, teve que haver uma reviravolta, tá? E às vezes a espiritualidade, pessoal, precisa tirar o cara do corpo, precisa acontecer um EQM, precisa acontecer algo para o camarada começar a perceber: oh, o que é isso que aconteceu aí? Precisa despertar a consciência, né? Porque esse chamado passa pelo despertar, tá? Passa pelo despertar espiritual, para você atender o chamado do espírito de cumprir a missão, o propósito de vida que você veio fazer aqui. Você está longe desse propósito. Então, a espiritualidade está chamando você, está tocando, está dando sinal para a sua alma. Volte, tal, perceba as coisas, está dando sinal. Então, o universo, como algum espiritualista fala, é o universo dando sinal para você, que está chamando para você para algo maior, para um propósito maior, tá? Mas tem pessoas, pessoal, que precisa, tá?
ser tirada do corpo, precisa acontecer, como eles falam, que é algo sobrenatural, tá? Que não é nada de sobre, é natural, para que o camarada acorde, tá? Aí eu precisei ser tirado do corpo, tá? Você precisou eu abrir os olhos fora do corpo, eu ver, despertar, porque eu tava nas minhas crenças, né? Normal, como todas as pessoas aí, tá sendo levada aí pelas suas crenças, pela sua religiosidade, tá? É por isso que eu entendo agora essas pessoas, tá? Mas, pessoal, quando tiver dando sinal para sua alma, que é o chamado espiritual, você tem que atender. Mas tem pessoas que endurecem o coração. Não faça uma coisa dessa, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Não faça isso. Aí, vamos começar aqui nosso estudo, que eu vou dar ênfase aqui no nosso estudo aqui para você entender. Mas aqueles que estão mais antigos aqui, eles já entenderam o que significa esse chamado, tá, pessoal? Então, a primeira pergunta é: o que é o chamado espiritual? O que é isso? Ele fala: o chamado espiritual é um conceito falado por diversas tradições religiosas espiritualistas, né? Que descreve como um sentimento. Então, ele descreve esse chamado como um sentimento de que a alma está sentindo um sinal para se alinhar com o seu propósito maior. Então, ele fala que esse chamado é discutido aí nas linhas tradicionais aí, espiritualista, religiosa, né? Que a maioria fala que é o quê? Quando a pessoa está sendo chamada, que a pessoa sente aquele sentimento, tá? De que a alma dele está sentindo um sinal. Ele tá, tem alguém me chamando, é o quê? É o que que eu tenho que fazer? Tal. Então, a alma, então é isso que a maioria descreve, que as pessoas quando tá tendo chamado espiritual, tá sentindo isso. Sente um sinal para quê? Para se alinhar com o seu propósito maior. Então, você vai se alinhar com aquele propósito da sua alma que você veio fazer aqui nessa realidade, tá? Você vai se conectar com Deus, com a espiritualidade, para se alinhar, para entender o que é que eu vim fazer aqui nesse mundo, tá, pessoal? Então, tem pessoas que chegam nesse momento e é o chamado dela. E você tem que atender, pessoal, tá? Enquanto você não é chamado, tá lá na bagaceira, como eu tava, tá, tá no meio também da matrix religiosa, tá por aí perdido, tá? Tá tudo certo, tá? Mas quando você sentir o sinal, o sentimento, o toque, você tem que atender, pessoal. Que é o quê? Vai ser quando Cristo estiver batendo a porta. Tá? Cristo estiver batendo a sua porta, você tem que abrir, tem que atender. Ó, aí, ó. Eu falei, ó. Eu falei, tá vendo? Ó, não consegue, ó. Tá vendo? Não consegue. E ainda começa a gritar, falar. É isso, pessoal, tá? É isso que é a situação. Para um segundo, pé. A pessoa não para. Tá incomodando, algo tá incomodando, tá? Então, é esse sentimento, tá, pessoal? Que eu tava falando que a pessoa sente, você tem que atender, que é a voz, que é o toque do Espírito Santo, que é Cristo bater no seu coração, para você ser chamado para o reino dele, tá? Para você se alinhar com um propósito maior que está na nossa alma, tá? E você tem que atender esse propósito. Aí ele fala, é uma sensação. Então, as pessoas descrevem como uma sensação
que a nossa consciência sente e vê o mundo e a si mesmo de uma forma mais profunda e conectada. Então, as pessoas que já experimentaram esse despertar espiritual, esse chamado, tá? O que é que ela descreve? Ela descreve que é uma sensação. O que é que você sentiu quando despertou? A, a pessoa descreve que é uma sensação que a consciência dela está experimentando, né? Sente e vê o mundo e a si mesmo diferente, de uma forma mais profunda e conectada. Então, aquele que despertou a consciência está no chamado espiritual, ele vê o mundo diferente, ele se vê também diferente, ele sabe que não é esse corpo, ele sabe que tem outra realidade, ele sente algo diferente. Então, ele vive diferente, pessoal. Tá? Não para, ó, pessoal, não para, tá? Eu falei aqui antes de começar, tá? Não para. Ó. É difícil, tá? É difícil essas pessoas. Eu quero ensinar aqui, tô até com o ouvido meio tapado aqui. Eu vou ter que ficar gritando aqui para vocês, tá? Tá? Aí ele fala, a maioria das pessoas que atenderam o chamado ao despertar espiritual, ela vê o mundo e vê a si mesmo diferente, de uma forma mais profunda e conectada com Deus, com a espiritualidade. Então, ela sente diferente, tá? Não tem para onde correr. Então, você tem que atender o chamado, tá, pessoal? Aí ele fala, o chamado espiritual pode ser manifestar-se através de sinais. Então, existem sinais que a gente percebe que uma pessoa está sendo chamada para o despertar espiritual. Ele fala, quais são os sinais? Quais são esses sinais, pessoal? Que são os sinais mais sutis. É aqueles sinais que é os sinais da alma. É bem sutil, mas você sente. Tá? E aí tem muitas pessoas até que não entender isso, vai pensar que estou ficando doida. Eu estou ficando doida. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu estou doida. Então, por isso que precisa de informação, tá, pessoal? Você que tá sendo chamado, está sentindo esse sintoma aqui, esses sinais que eu vou falar aqui, procure, tá? Então, teve muita gente que estava sentindo, estava sendo chamada pela espiritualidade e não sabia. Mas quando chegou aqui no meu canal, eu comecei a trazer informações sobre isso, ela começou a entender. Então, agora elas entendem. Ela chega agora, ela sente a paz, ela sabe que tem que meditar, ela sabe que ela não está sozinha nessa caminhada. Tem um doido aqui, Samuel, igual a ela. Tá certo, pessoal? Então ela vai ver, pelo menos tem um doido lá, o irmão Samuel também, que pensa, sente as coisas diferentes igual a mim, tá? Então, você vai descobrir que não é só você que tá doido, tá? Pelos sinais que você vai sentir, não é só você que tá doido, tem outros também aí doido, a mesma coisa que você, tá, pessoal? Que não está vivendo de acordo aí com a Matrix, tá? Porque quem não está vivendo de acordo com a Matrix é doido, tá? É maluco da cabeça. O que é que aconteceu com essa pessoa que ela tá assim, tá? Tem pessoas que estão assim, tá, pessoal? Fala da gente assim, tá? Aí ele fala, quais são os sinais? Sonhos vívidos. Então, a pessoa começa a ter sonhos vívidos, lúcidos, né? Que é um tipo de projeção astral que a nossa consciência experimenta. Por que acontece isso? Porque o, o, o,
a espiritualidade está querendo falar lá com você, tá? Aí, então, quem é que ele quer falar? Qual é a pessoa que ele quer falar? É com sua consciência, é com seu espírito. Então, quando você dorme, aí você sai do corpo e lá ele abre a sua visão para mostrar coisa para você entender o seu chamado. Foi assim que eu até contei aqui que eu tive esse sonho lúcido, essa projeção, né? Que eu saía, que eu estava em um lugar que era um anfiteatro, aqueles anfiteatro antigo assim, que é tipo de Roma, uma arena, e tinha e o negócio, o palco ficava no centro assim, né? E toda assim era cercado de igual aquelas arenas, era cercado de pessoas e eu estava lá ensinando essas pessoas. Aí, e eu cheguei nesse lugar, eu cheguei voando. O meu mentor estava do meu lado, né? Mas eu não vi ele. Eu sabia que tinha uma presença no meu lado, tá? Não sei se era o anjo, se era o mentor. Eu sei que tinha uma presença, que ele ia me guiando e me levou para esse lugar, nesse anfiteatro, né? E era assim mesmo, tudo parecendo real, pessoal. Era uma realidade aqui, como eu estou vendo essas paredes aqui, ó, do meu quarto aqui, era tudo real. E eu vinha voando, eu digo, nossa, eu estou voando, mas eu não tinha medo de voar, parecendo que tudo lá era normal eu agir assim. Eu vinha voando, aí eu sentava na parte ali daquela arena. E aí eu tô vendo lá o cidadão ensinando, né? E pior que ele estava ensinando, as pessoas perguntavam a ele em várias línguas, tá? Teve até língua lá que eu nem sei que língua era aquela. Perguntava e ele respondia a pessoa na língua da pessoa. Aí quando ele veio, porque a arena é circular, né? Ele veio assim, aí passou perto de mim. Quando eu olhei, era o meu rosto. Era essa face aqui, gorda aqui. Eu olhei, era o meu rosto lá. Aí, quando eu vi que era o meu rosto, eu tomei um susto. Foi quando eu voltei para o corpo, né? Eu voltei com o coração na boca, o coração batendo, quase saindo pela boca. Eu voltei para o corpo e aí eu percebi, eu nunca esqueço dessa, porque é uma projeção, a gente nunca esquece, né? Aí eu percebi, nossa, será que essa é minha missão de ensinar as pessoas? Tá? Eu até conversei com a irmã aqui do meu canal sobre esse sonho, né? Ela disse, é bem provável, tá, irmão, que você é seu, como é que se diz? É seu chamado, né? Aí, o que é que ele fala mais? Os sinais. Sincronicidade, ver números iguais. Então, pessoal, eu vejo isso agora todo dia. Desde o dia que eu despertei, eu ficava vendo esses sinais, eu pensava que eu estava doido. Mas aí eu, assim, dei uma intuição, aí pesquise, eu fui pesquisar na internet o que significava isso, né? Foi o que eu vi que tava falando da sincronicidade, tá? Eu vi muitos aqui na internet falando sobre isso. Eu digo, não, então não tô doido, tá? Tem gente também que vê, então não sou eu que sei. Porque, pessoal, eu não tinha conhecimento, tá? Eu digo, eu pensava que eu tava ficando doido, tá? Eu ia até procurar um psiquiatra aí, um psicólogo, e eu sendo psicólogo, sendo terapeuta, eu ia procurar, porque eu digo, nossa, eu tô com algum problema, tá? Nossa, pessoal, eu lembro, eu começo a dar risada, tá? Então, você vê como o chamado, o despertar da nossa consciência, a gente precisa de ajuda. Então, eu fui buscar essas informações. Foi aí que eu fui começar a estudar sobre essas coisas espirituais. Aí começou a minha sede sobre essas coisas espirituais. E aí, quando eu li a Bíblia, nossa, parecendo uma coisa assim tão interessante, tá?
começava a ver coisas que eu não estava vendo antes. Porque eu estava de grupo religioso, mas eu não via. Então, isso veio trazendo toda essa força para eu falar da espiritualidade. Então, ele fala o outro sinal, sentimento de inquietação. Então, você fica inquieto, tá? Eu ficava inquieto, eu digo, tá faltando algo, o que é que tá faltando? Eu ficava procurando, tá? E isso acontece com muitas pessoas, tá? Porque é uma coisa da alma. Então, é a alma ali incomodando para você entrar no seu propósito, tá? Vontade de mudar e crescer espiritualmente. Então, vontade de mudar e crescer espiritualmente são esses sinais, tá? Se você tá sentindo, pessoal, tá? Eu tô aqui para lhe ajudar, tá? Eu já ajudei algumas pessoas aqui que chegaram pro meu canal, orientei e elas estão bem agora, tá? Ela pensava até que tava ficando louca também, igual a mim, tá? Todo mundo é assim, pessoal. Porque isso é uma coisa tão intrínseca na nossa coisa que a gente pensa que tá ficando louco, mas não tá, tá, pessoal? Aí ele fala, cheiro estranho, tá? Eu sentia muito cheiro de rosa aqui no meu quarto, né? Na hora que eu estava estudando, meditando essas coisas espirituais. Ainda eu nem gravava vídeo aqui para vocês sobre essas coisas. Eu ainda nem gravava. Eu ficava só estudando, meditando, tá? Porque eu me sentia bem com essas coisas. Então, eu ficava... E aí eu sentia no meu quarto cheiro de rosa. Rosa, né? Aquelas rosas perfume. E eu digo, nossa, da onde tá vindo isso? Eu olhava aí, você passou perfume aí? Perguntava à minha irmã, eu não uso perfume, tá, pessoal? Eu não uso desodorante, nada de... o perfume que eu já falei que eu uso é aquele de alfazema. Mas era um cheiro de rosa tão agradável e tal. E eu, da onde tá vindo esse cheiro? Eu ficava sentindo, né? Aí eu fui pesquisar e vi que alguns espirituais falam que quando está sentindo cheiro de rosa, cheiro, é que a presença do mentor, né, dos seres espirituais estão ao seu redor. Então, era um momento até que eu estava me sentindo bem, porque eu estava meditando, estava lendo as escrituras. Então, é aquele momento que eu estava tão bem assim, leve, alegre. Então, e a presença desse espírito estava ao meu redor. Então, eu sentia o cheiro, tá? Aí o que é que ele fala mais? Sentir que está no caminho errado. Então, quando você sente, você está fazendo uma coisa que, nossa, isso aqui não é, você está sentindo que você está no caminho errado e que você tem que mudar. Então, são sinais, pessoal, que você está acontecendo e algumas pessoas não estão passando a percebido, tá? Aí qual é o outro sinal? Sentir que alguém está chamando mas não há ninguém. Então, eu já até ouvi a voz, tá? Do meu mentor, ele chamando Samuel. Samuel, tá? Um momento também que eu estava estressado aqui em casa, eu ouvi essa voz, parecendo que era para me acalmar, tá? Porque ainda eu não estava desperto, tá? Eu estava estressado, que ia ter até problema de ansiedade, tá? E aquela voz me acalmou. Aonde eu tomei um susto. Eu fui até lá na frente pensando que era alguém que estava chamando lá na frente. Pessoal, a gente não entende, tá, pessoal? É normal, tá? Então, essas confusões você pode ficar assim pensando que até tá doido, mas você não tá doido. É o chamado da sua alma. É o chamado espiritual para você atender o sinal da sua alma, tá? Não tem nada a ver, é o seu despertar da consciência, tá, pessoal? Aí ele fala, o chamado espiritual, né? Então, ele fala, cadê? Aí ele fala, né? Sentir alguém que está chamando, mas não há ninguém. Então, é um sintoma aí que todas as pessoas sentem, tá?
Aí ele fala, o psiquiatra Carl Jung, né? Um fala Carl Jung, outro fala Carl Jung, né? Cada um tem a sua pronúncia. Aí ele fala, popularizou a ideia do despertar espiritual no mundo ocidental. Então, foi Carl Jung que trouxe essa visão do despertar e que é o chamado da espiritual que ele trouxe para cá. Porque isso era mais no Oriente, tá? Esses ensinamentos de despertar espiritual, o chamado espiritual, era mais no Oriente. Aquele ali, Índia, né? Ali naquela parte ali do Oriente, tá, pessoal? Que falava mais sobre isso. Então, foi Jung que trouxe. Ele descreveu o processo, então, o processo dele, como o retorno do self original. Então, você vê o que Carl Jung está falando ali, quando ele está dizendo para o retorno do self original, que é esse processo que está acontecendo, que é o chamado da alma, o despertar da nossa consciência. E eu até estudei isso, né, na faculdade, eu via, foi uma psicanalista falando sobre isso, e vi também um psicanalista, e ele é, antropólogo também, tá? Alguns entendem, outros não entendem. Ele entende isso. Não é um processo que os conceitos espiritualistas estão falando, mas é a mesma coisa. Porque Carl Jung percebeu isso e trouxe isso de uma forma diferente. Então, ele de falar de despertar da consciência, da alma, então, ele falou que colocou outro nome, o retorno do self. Então, o self é a nossa alma original. Então, é o retorno à nossa vontade, à nossa alma original. Não esse ego que é aqui o falso, ele diz que é o self, o falso self, tá? Então, por isso que é o quê? Quando você tem esse chamado é para voltar o self original, que é a nossa alma, a nossa consciência. Então, ele estava falando daquilo ali, tá, pessoal? Esse Carl Jung. E muitos aí não entenderam. Tem terapeuta, psicanalista que não entende isso como a coisas espirituais. Mas ele não usou essas coisas espirituais. Por quê, pessoal? Carl Jung não foi logo dizendo é a alma, é o chamado da consciência. Por que ele não falou isso? Direto. Ele usou essa linguagem self, colocou outro nome. Por quê? Por causa disso, porque senão essas pessoas não iam aceitar o ensinamento que ele estava trazendo. Porque a maioria das tradições espirituais estava manchada. O Ocidente aqui não ia receber isso. Então, ele começou a trazer de uma forma, com outros nomes, mas que estava falando da mesma coisa. O cara é inteligente, tá, pessoal? Esse Carl Jung foi muito inteligente, porque a espiritualidade, né? Fez com que para ele trazer isso para o Ocidente. Agora que está sendo mais difundido essas coisas de tradições mais do Oriente aqui no Ocidente. Porque não era, tá? Principalmente quando naquele tempo a igreja católica aí, era dominante naquele tempo, tá? E ele entende isso, tá? Aí ele fala, para explorar o chamado espiritual, pode-se buscar ajuda, estudar, manter a independência espiritual, não ter medo de tentar coisas novas. Então, pessoal, para você explorar esse chamado espiritual, você tem que buscar ajuda. Começar a estudar coisas essas espirituais. Por isso que eu estou aqui ensinando. Porque tem pessoas que vão vir para esse chamado aí e vai ficar confuso. Vai dar aquela confusão, estou ficando doido. Oh, meu Deus, e agora? Me dá um remédio aí. Me dá um remédio aí que minha cabeça não está ficando bem, não, tá?
Então, você tem que buscar ajuda, tá? Principalmente daquelas pessoas que está mais tempo na espiritualidade para lhe orientar, tá? E pior que nesses meios aí, tá, pessoal? Você tem que tomar cuidado. Porque você entra aí, tem uns que orientam você totalmente contrário o que a espiritualidade quer, tá? Estudar, manter a independência espiritual. Então, o que é independência espiritual? É você não estar atrelado a nenhum grupo religioso, porque isso vai atrapalhar esse seu chamado espiritual, tá? Esses conceitos aí criados pela Matrix ali, tá atrapalhando muitos as pessoas atenderem o chamado da alma delas, chamado espiritual. Em vez de ajudar, tá atrapalhando. Por quê? A Matrix, né? O príncipe desse mundo criou isso para atrapalhar mesmo, para as pessoas não entenderem o que é o chamado, não entender o que é o despertar. Tá? Eles criaram para criar confusão na sua mente. Foi por isso que a maioria do que vieram para o meu canal vieram com muita confusão na mente. Então, fui tirando aí esse lixo, fui tirando essa nuvem negra, tá? Usando aqui, respondendo várias perguntas: o que é isso? O que é aquilo? Então, fui tirando e essas pessoas estão melhores hoje, tá, pessoal? Graças à espiritualidade. Tá? Aí ele fala: não tenha medo de tentar coisa nova. Então, não tenha medo. Se aquele lugar não está trazendo o conhecimento, o despertar da sua consciência, tente outra coisa nova. Vá buscar isso, tá? Mas tem pessoas que tá tão... Não, ela coloca no coração, né? Aqui é a verdade. Eu vou morrer aqui nesse lugar. Não, ninguém me tira daqui. Para que você tá fazendo isso, pessoal? Tá? Colocaram da cabeça dela, da consciência. E ela fica ali naquela teimosia, tá? E ela fica até com medo de sair, porque coloca, se você sair, o inimigo vai pegar você, você vai ficar, você não é mais de Deus se você sair. É isso que a maioria das igrejas coloca. Aí você fica com medo, tá? Então ele coloca o medo para prender você. E consegue, tá? Em algumas pessoas estão conseguindo isso, até chegar ao despertar dela, tá, pessoal? Aí ele fala, a palavra chamado, né? A palavra chamado, né? Porque a gente está falando sobre o chamado espiritual. Ele fala, a palavra chamado tem a origem no latim, que significa clamare, bradar, chamar, fazer ruído. Então, a espiritualidade está bradando, está clamando, está chamando, está fazendo ruído, zoada na sua alma, está dando sinal para você atender o chamado espiritual. Por isso que ele está fazendo barulho. Então, por isso que vem os sinais lá, tá? Bora, acorda, acorda essa consciência. Então, ele está querendo despertar sua consciência, acordar você para o verdadeiro significado e propósito da sua vida, da consciência. Então, aonde é que ele está fazendo esse clamar aí, esse bradar, esse clamar, esse fazendo esse ruído? É na sua consciência, tá? A espiritualidade não é fácil, né, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui para vocês, porque para vocês ficarem atentos, tá? Então, a própria palavra chamado tem origem no latim, quer dizer que o cara tá bradando, a espírita tá bradando, tá clamando, tá fazendo ruído para chamar sua atenção, para você despertar, tá? Aí ele fala, assim o chamado é uma voz que ecoa dentro de nós. Então, é a voz, tá? Essa é a voz de Cristo, tá? Tá chamando lá. Então, por isso que ele falou, aquele que são das minhas ovelhas, ele ouve a minha voz, né? E entra para o aprisco. Então, entra para a igreja dele. Tá? A consciência que é uma ovelha de Cristo, é de Cristo, ele vai ouvir a voz do mestre.
tá? Ele vai ouvir essa voz. Aí ele fala, uma voz que ecoa dentro de nós, que representa o início de uma mudança significativa na maneira de enxergarmos o mundo e como enxergamos e como nos comportamos. Então, é uma maneira que você vai enxergar o mundo diferente e a maneira que você vai mudar o seu comportamento também. Quando você ouvir o chamado dessa voz que está dentro de você. Então, Deus está onde? Cristo está onde chamando você? Dentro está na sua consciência. Que ele fala que vai representar aí esse chamado, o início da maneira de você enxergar o mundo diferente. Acabou para você. Se você, por isso que aquele que despertou tá no chamado, não tem como. Irmão Samuel, eu quero parar, eu posso parar, eu não quero continuar. Não existe mais isso, tá, pessoal? Não existe isso, tá? Aí ele fala: não existe hora ou lugar certo para receber o chamado. Normalmente ele surge em momentos de crise, de perda, dificuldade financeira, ou quando temos simplesmente a nítida sensação de que algo está faltando em nossas vidas. Então, pessoal, olha, é isso, tá? É por isso que a gente só vem por despertar, a gente atende o chamado, é quando a gente está na dificuldade, na bagaceira. É aí que a gente vai buscar algo que está além dessa realidade, tá? A maioria foi chamado, né? Esse chamado ele diz que não tem hora e nem lugar. Não existe lugar. Então, porque o lugar onde acontece isso é na nossa consciência, tá? Você pode estar onde você for. Tem gente até que tá bem, tá? Tem dinheiro, tá rico lá, tá, mas ele tá faltando algo. Então, é o que ele diz. É quando está uma nítida sensação que algo tá faltando. É quando ela tá sentindo aquele vazio, que nada satisfaz ela aqui, tá? Tem pessoas que vêm para a espiritualidade, atende o chamado assim. Tem outras que só vem o quê que ele fala? Quando, no momento de crise, na hora que está numa crise, tá? Foi por isso que muitos aí, nessa crise que deu aí, tá? Da doença aí, da Covid, né? Muitos vieram para despertar. Teve outros que não, tá? Porque ainda não é o chamado. Ou perdas, então, porque nessa Covid aí teve muitas perdas. Ou dificuldade financeira, então, aconteceu nessa Covid aí, muita dificuldade, muitas pessoas em dificuldade financeira. Então, começaram a buscar, oh Deus, me ajude aí, começaram a buscar. Então, aí essas pessoas vieram para o chamado da espiritualidade. Ou então ele fala, ou simplesmente, você pode estar bem, né? Mas simplesmente tem uma sensação de que algo está faltando. O que está faltando? Você tem dinheiro, o cara é rico, tá? Às vezes é empresário grande aí, às vezes você é uma pessoa que tem aí a riqueza, tá? Mas o que está faltando? Ele fala, algo está faltando na vida. Então, é aquele vazio, aquela pessoa vai, nossa, algo tá faltando aqui. O que é? Entende, pessoal? É um sinal de que você está sendo chamado. Normalmente, as pessoas vêm nesse nível aqui de problemas, tanto intrínsecos como problemas externos, tá? Aí ele fala, é uma espécie de despertar. Então, é uma espécie de despertar da consciência, em que somos convidados. Então, você está sendo convidado por quem? Por Deus, pela espírita, por Cristo, pela espiritualidade, a deixar a inércia de lado para perseguir o nosso sonho objetivo e transformá-lo em realidade. Então, é a gente deixar essa inércia aí, a gente tá parado no tempo, para a gente prosseguir. Então, prosseguir o quê?
Ele está chamando a sua consciência, a sua alma. Então, para você prosseguir o sonho, né? O objetivo para transformá-lo em realidade aqui. Então, a gente vai trazer o reino de Deus para essa realidade. Você está sendo chamado para isso, tá? Então, você não está sendo chamado para chegar aqui e fazer a sua vontade. Tá? É isso que você tem que entender, o chamado, o despertar espiritual. Foi ontem que eu falei sobre renúncia espiritual. Não existe isso, tá? Se você for chamado aí, tá no meio espiritual, tá praticando, você tem que renunciar a algumas coisas. Você não pode aí andar se não for com a direção da espiritualidade. Tá? Mas tem uns aí, tá? Que não tá atendendo verdadeiramente o chamado. Então é por isso que fala lá na Bíblia, né? Muitos são chamados, mas pouco escolhido. Então, pouco vai ser escolhido para poder fazer o trabalho da espiritualidade. Por quê? Não se coloca na frequência que a espiritualidade quer que vocês coloquem. Ele quer fazer do jeito dele, da maneira. Então, a espiritualidade deixa você. Tá? Faça do seu jeito aí. Quebra a cara aí, depois você volta. Nossa, pessoal, não é fácil, né? Mas a gente tem que entender isso, tá, pessoal? A gente tem que fazer aquilo que a espiritualidade, quando a gente fosse atender, ouvir a voz, o que é que você quer que eu faça, assim? Começar a descobrir qual é o seu objetivo aqui para você atender, tá? Lembra do sonho que eu tive aí, o sonho vívido que eu vi lá, eu ensinando em outras línguas, tá? Aquele Samuel que estava lá no mundo espiritual, ele sabe mais do que eu, tá? Eu não sei nada aqui, tá? Às vezes até eu erro aqui palavras. O cara lá tava respondendo as pessoas até em outras línguas, tá? Aquele Samuel lá, ele sabe, tá? Você pergunta a ele que ele sabe mais do que eu. Aí ele fala, essa experiência tende a ser um tanto caótica no início. Então, no início, tá? Quando você está no início do despertar, de entender o chamado espiritual, é um pouco caótica, tá? Porque você ainda tá se firmando ainda. Eita, você balança um pouquinho, tá? Por isso que no início, se você precisa de ajuda, é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, porque tem pessoas novas aqui, tá, pessoal? E pode estar no início do despertar dele. E eu preciso explicar isso, o que está acontecendo, por que essas coisas acontecem, tá? Para ele ver, nossa, não, o irmão Samuel e disse que isso é normal, no início é uma dificuldade mesmo, para ele perseverar, porque isso vai passar. Aí ele fala, afinal, toda mudança provoca uma sensação de desconforto. Então, por quê? Você estava em um ritmo, estava em uma frequência, e a sua frequência foi mais elevada, então mudou. Então, está mudando o seu comportamento, você está sentindo sensações diferentes que você não sentia, então seus chakras foram abertos, você tem a mediunidade também foi aberta, você tem mais sensibilidade, então está mudando em você. Luiz disse é duro, tá? Teve pessoas aqui que tava assim, pessoal, e não entendia os sinais. Quando começou a me ouvir aqui, começou a se acalmar mais. Ela começou a entender as coisas. Aí ele fala, desconforto que nos obriga a buscar uma rápida adaptação. Então, essa mudança, assim, nos obriga a gente buscar uma rápida adaptação. Então, por isso que a maioria, quando ele está buscando essas coisas espirituais, informações, tá? Porque ele quer entender o que está acontecendo com ele, tá? Por isso que os canais espiritualistas, pessoal,
passa a informação certa, passa a informação com sinceridade para que essas pessoas se firmem logo, para ela começar a adaptar a nova frequência que ela está iniciando. Porque quando ela desperta, ela entra em outra frequência. Abre o chakra, ela tem visão, ela começa a ver sonho lúcido, sai do corpo. E se não houver ninguém que explique, ela fica confusa, pode até ficar doida, tá? Aí eu vou dizer, bem-vindo ao time aqui, tá? Bem-vindo ao time. Aí, diante da nova realidade que se apresenta, mas ao mesmo tempo é que nós nos sentimos. Então, como é que a gente vai se sentir? Nós nos sentimos um tanto perdido, também experimentamos uma sensação de tranquilidade e de paz interior inexplicável. Então, ao mesmo tempo que você está perdido, né, no início, né, do seu chamado, do seu despertar, você também está sentindo uma sensação de tranquilidade, de paz interior inexplicável. Você diz, nossa, que paz é essa? Que negócio é esse? Nossa, que tranquilidade. Você sente. E é muito gostoso, tá? No início mesmo, quando eu estava aqui, eu ficava assim, dando risada sozinho. Eu digo, nossa, que paz, que tranquilidade. Eu meditava aqui, aí orava, aí eu ficava com a paz, na tranquilidade, olhando assim, nossa, que maravilha. Era isso que eu estava procurando, tá? Então, ao mesmo tempo que no início está uma coisa perdida, confusa, você não está entendendo o que é isso, o que é aquilo, você está sentindo essa paz, essa tranquilidade interior. Que coisa de doido, né, pessoal? Isso é coisa de doido, tá? Mas é isso, a gente tem que entender isso. Não, isso é uma coisa normal, tá, pessoal? Mas para a maioria que ainda não despertaram, é uma coisa muito louca que a gente faz isso, tá? É uma coisa totalmente atípica da maneira que as outras pessoas se comportam. Mas é normal pra gente, tá? É normalíssimo, tá? Isso faz parte do nosso chamado e despertar espiritual. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, sem dúvida, são muitos sentimentos. Então, sem dúvida, tem muitos sentimentos. A gente, na hora que está no chamado, no despertar, a gente sente muitos sentimentos, tá, pessoal? Ele fala sentimento confuso, que faz parte desse engenhoso processo. Então, faz parte, pessoal. Tá? Nossa, mas é difícil, pessoal. Eu experimentei isso. Nossa, foi difícil de eu entender essas coisas. Porque quando a pessoa está passando, é difícil de ela entender. Por isso que tem que ter pessoas com informações corretas, tá? Ainda bem que eu pesquisei, eu fui buscar informação. Tem aí espiritualista passando a informação correta, com sinceridade. Então, essas pessoas foi fazendo eu compreender o que era esse chamado, o que era esse despertar. E hoje, agora, eu estou aqui ensinando aqui a maioria do que vem aqui no meu canal. Tá? Graças a Deus, né, pessoal? Agora eu entendo isso como tudo que faz parte do nosso processo, da nossa consciência, tá? Aí o que mais, pessoal? O que mais que ele fala? Faz parte desta engenhosa, então é uma coisa engenhosa, processo do chamado espiritual, né? Aí ele fala, aceitar nosso chamado nos faz perceber que nossa vida somos criador e criatura. Então, faz a gente perceber que a gente é tanto criador como a criatura. A gente está criando e ao mesmo tempo a gente é criatura.
o nosso chamado vai fazer a gente perceber isso, pessoal. Tá? Vai dar uma amplitude, uma clareza mental muito grande em você, mas é por isso que precisa de controle emocional, tá? Nesse tempo precisa. E se uma pessoa que tem descontrole emocional por causa de traumas, por causa de coisa que aconteceu aqui, esse chamado pode ser até uma perturbação para ela. Por isso que pessoas que estão assim nessa tem que procurar uma ajuda terapeuta também, para começar a buscar equilibrar aqueles traumas, a tratar aquelas frequências, aquela energia, aquele trauma que aconteceu com você. E eu sei que tem pessoas muito assim, tá, pessoal? Com problemas que aconteceu na infância ou na adolescência, tá? Que causou um trauma, o qual está bloqueando ela até para o chamado espiritual, para o despertar. Então, ela tem que procurar ajuda de um terapeuta energético, tá? Tem muitos aí que têm conhecimento sobre esse chamado espiritual, esse despertar. Tem outros que não, tá? Mas você procura aqueles que têm entendimento sobre isso, tá? Que vai lhe explicar melhor. Eu estou aqui para isso também, tá, pessoal? Porque eu sou um terapeuta também energético, tá? Eu reikiano, tal, eu fiz curso reikiano também, eu tenho psicanálise, também psicologia, então eu tenho entendimento sobre isso. Por isso que eu estou ajudando muitas pessoas que chegam aqui. Mas vai depender de você, se você não quer que eu seja o seu terapeuta, você procura outro. Tem outros também que têm esse conhecimento, tá? Mas que cuide desses traumas, dessas coisas aí, pessoal, para não atrapalhar o chamado, tá? Esse processo, esse chamado, né? Da sua consciência. Então, porque você vai perceber sua vida que somos criadores e criatura, que definimos o que trilhamos, o caminho traçado por nós. Então, a gente vai perceber que, de acordo com o nosso sentimento, pensamento, nosso comportamento, a gente vai trilhar, vai criar um caminho para a gente traçar para a gente. Tá? A gente vai perceber isso. Então, a gente vai perceber, porque a gente estuda sobre isso, né? Sobre a energia, sobre que o pensamento, o sentimento é tudo energia e que pode haver mudança. Tá? A nossa consciência vai perceber isso. Aí ele fala, isso pode causar medo. Então, pode ter medo porque para haver uma mudança na vida, a pessoa fica com medo de tomar decisões. Ai, meu Deus. Isso, ai. Ela entra naquela... Então, não deixe esse medo levar. Ah, mas eu fui, irmão Samuel, e quebrei a cara. Não deu certo. É isso mesmo, pessoal. A gente está aqui nessa realidade para a gente tentar mesmo. Tá? Por exemplo, eu venho procurando essa intimidade, esse despertar espiritual, desde cedo, desde quando era jovem. Eu era músico, eu estava indo para a igreja tocar na igreja. Porque a maioria das pessoas, quando vai buscar o despertar, ela vai para um grupo. Ela vai para a igreja, porque ela está sentindo algo diferente. Aí ela vai para a igreja. É o caminho de todos aqui nessa realidade. Tá? Eu quebrei a cara lá? Quebrei. Mas aí, eu vou parar agora, agora eu não vou querer mais saber de Deus, de espiritualidade. Deus não existe. Eu vou virar ateu, vou fazer igual muitas outras pessoas. Não, pessoal. Eu tentei. Não deu certo? Vamos agora no outro. Vamos agora. Você está tentando, porque a gente não sabe tudo aqui. E a espiritualidade entende isso de você. Entende que você está errando, está querendo acertar, porque você está querendo achar ali. Até você encontrar esse despertar da consciência, tá? É natural a gente bater
a cabeça em alguns muros aí, tá, pessoal? Espero que você não morra, tá? Quando bater a cabeça nos muros espirituais aí, tá? Até você encontrar verdadeiro chamado espiritual, tá? Aí quando você encontrar, não endureça o coração, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não faça isso, porque é a sua oportunidade de você entrar para a verdadeira espiritualidade, para a verdadeira mudança da sua consciência. Ele fala, isso pode causar medo, o que é natural, mas vencer esse medo do desconhecido, enfrentar os obstáculos que aparecem ao longo desse caminho, é mais que um processo, é mais do que preciso, é fundamental. Então, é fundamental você superar esses obstáculos, enfrentar esse medo. Faz parte, tá, pessoal? Faz parte do processo, tá? Nossa, pessoal, eu fico falando dessas coisas aqui espirituais, eu fico lembrando do meu processo, tá? Por isso que eu dou risada, tá? Porque agora eu entendo, mas na hora que eu tava passando lá no processo, tá? Espiritual, desse chamado aí, eu não tava entendendo, tá, pessoal? Eu não tava entendendo. Então, quando eu agora já como é consolidei assim esse chamado, né? Tô trabalhando, tô no processo ainda, mas tô já com um caminho aí já caminhado. A gente tem mais estabilidade, porque a gente equilibra as energias, a gente começa a entender os sinais, começa a entender as coisas que parece algo sobrenatural, mas não é. É uma coisa intrínseca da nossa consciência. Então, quando a gente começa a entender, a gente fica mais calmo, tá? E é só prosseguir no caminho do chamado espiritual, naquilo que você veio fazer. Tá, pessoal? Então, pessoal, eu vou marcar aqui já 1 hora. Nossa, pessoal. Você vê que passa tão rápido, ainda as pessoas aqui interferindo, eu parando para falar com as pessoas, né? Não é fácil, então eu vou deixar para a segunda parte, tá? Aqui, eu vou parar aqui, vou colocar aqui, segunda parte. Eu quero arrumar esse quarto aí. Essa menina me arranjou um guarda-roupa, eu vou botar aí e vai. Segunda parte que eu vou terminar aqui, tá, pessoal? Você vê que as pessoas estão agitadas até agora, tá? Eu já terminei a primeira parte, vou para a segunda e elas estão agitadas aí. Mas vamos continuar na segunda parte e eu vou trazer os versículos bíblicos, tá, pessoal? Vou trazer os versículos bíblicos para falar sobre isso. Espero que esteja aqui mais tranquilo, tá? Para eu explicar isso a vocês direitinho, tá, pessoal? Principalmente vocês que são novos do meu canal. Eu não sei se vocês estão entrando nesse despertar agora, entende? Então, estou gravando esse vídeo para vocês também, tá, pessoal? Então, até a segunda parte, tá?